Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma aula de geometria plana para vocês. Esta é a aula número 5 e hoje nós daremos continuidade às relações trigonométricas no triângulo retângulo. Só que o tema da aula de hoje são os ângulos notáveis. Nas aulas anteriores, eu demonstrei para vocês as relações seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, abordando a razão entre os ângulos agudos desse triângulo e os seus lados. Hoje a gente vai dar continuidade a essas razões, só que hoje nós vamos estudar os ângulos de 30, 45 e 60, que são chamados de ângulos notáveis, pois eles são os mais usados e os mais cobrados nos vestibulares e nas provas do Enem. Então, para começar, nós vamos demonstrar as relações trigonométricas em um triângulo retângulo, só que com os ângulos de 30 e 60. A gente vai começar pelos ângulos de 30 e 60. E para isso, a gente vai utilizar a figura de um triângulo equilátero. Então, esse é um triângulo equilátero, certo? O triângulo equilátero, ele possui três lados iguais, né? E também ele possui três ângulos iguais, né? Os ângulos internos deles são iguais e todos eles medem 60 graus. E para iniciar nossos cálculos, como os três lados são iguais, eu vou dar nome de x para todos eles, ok? Bom, a primeira coisa que eu farei vai ser traçar uma bissetriz no ângulo A, dividindo o ângulo de 60 graus ao meio. Essa bissetriz também será a altura desse triângulo. E por ser perpendicular ao segmento BC, aqui embaixo, por ela ser perpendicular a esse segmento BC, está dividindo ele ao meio, né? Antes era x, agora eu coloquei cada lado x sobre 2. Bom, agora que eu coloquei aqui, ó, ângulo de 30 graus e ângulo de 60, ângulos identificados, né? O ângulo reto e mais dois ângulos agudos, de 30 e de 60, eu vou trabalhar só com um dos lados do triângulo para fazer o nosso cálculo, começar a nossa demonstração, né? O triângulo equilátero aqui em questão, ele foi escolhido para essa demonstração porque quando eu tracei essa bissetriz aqui no meio, eu fiquei com dois ângulos agudos, né? Um de 30, um de 60, que são os ângulos notáveis que nós vamos calcular as razões. Mas, como eu dei nome de x aos lados do meu triângulo, né? Como eu dei nome de x aos lados do meu triângulo, é preciso calcular a altura em função de x. E é por aí que a gente vai começar, certo? E para esse cálculo nós usaremos o teorema de Pitágoras, tá? Bom, aqui eu já coloquei aqui o teorema de Pitágoras, mas com os nomes que eu dei aqui nos meus catetos e na minha hipotenusa. Por exemplo, né, o x ao quadrado, né, é a minha hipotenusa, que é o maior lado desse triângulo retângulo, e ele também está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, minha hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, né? Que esse cateto é um dos catetos aqui, os x sobre 2, e a altura, que é o outro cateto, está ao quadrado também. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E agora, a primeira coisa que eu vou resolver vai ser essa potência aqui, né? Vou elevar o x ao quadrado e o 2 ao quadrado. Vai resultar em x ao quadrado sobre 4, ok? Vou passar esse x ao quadrado sobre 4 para o lado de esquerdo, né, para juntar com a outra incógnita, pois eu quero isolar esse h aqui, né? Eu quero saber a altura, eu quero saber o valor do h em função de x. Então eu vou isolar esse h. Passando para o lado de lá, subtraindo, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. É igual a altura ao quadrado.
vou primeiro resolver esta diferença, que é essa subtração, certo? E para isso eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum, ok? Realizando o mínimo múltiplo comum, eu fiquei com 4x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4 é igual a altura ao quadrado. Fazer essa subtração aqui de 4x ao quadrado menos x ao quadrado, vai ficar 3x ao quadrado sobre 4. Próximo passo agora é passar essa potência para o lado de lá em forma de raiz, né? Ficamos com raiz quadrada de 3x ao quadrado sobre 4 é igual a h. Bom, aqui eu poderia desmembrar desta forma, né? Poderia desmembrar raiz de 3 que multiplica raiz de x ao quadrado dividido por raiz de 4 igual a h, certo? Mas eu vou passar por isso, porque aqui eu vou eliminar essa raiz, e aqui raiz quadrada de 4 é 2, certo? Então vai sobrar x raiz de 3 sobre 4. Então ficamos com x raiz de 3 sobre 2 é igual a h. Ok? E agora que eu tenho a altura em função de x, eu posso começar os meus cálculos. E utilizando esse triângulo que foi formado aqui, né, o AHC, que é esse triângulo retângulo, eu vou determinar as relações trigonométricas de 30 e 60 graus, certo? E vou começar pela relação seno. Bom, o seno, né, a fórmula do seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, mas como a gente já falou em outras oportunidades, esse cateto oposto depende do ângulo em que a gente se refere, né, que a gente está se referindo. Então eu vou começar pelo ângulo de 30 graus, certo? Então ficamos com o seno de 30 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto do ângulo de 30 graus é o x sobre 2. E a hipotenusa é o x. Então, comecemos os cálculos. Para fazer essa divisão, vou usar a propriedade de divisão de frações, né? Vou manter o numerador e multiplicar pelo denominador invertido, certo? Aí ficou x sobre 2 vezes 1 sobre x. Fazendo essa divisão, vou ficar com x sobre 2x. O x está multiplicando em cima e dividindo embaixo, então eu posso cortar os dois. E o seno de 30 graus vai ser igual a meio. Ok? Esse é o primeiro valor que a gente está achando aí. Agora vamos ao seno, já que a gente está com a fórmula aqui do seno, vamos para o seno de 60 graus. Mesma coisa, né? O cateto oposto do seno de 60 graus é o x raiz de 3 sobre 2. Certo? E a hipotenusa é o x mesmo, fazendo essa divisão, que, como eu falei, propriedade da divisão de fração, vou manter o numerador e multiplicar pelo denominador invertido. Realizando essa multiplicação, eu vou ficar com x raiz de 3 dividido por 2x. O x também a gente está dividindo, multiplicando em cima e dividindo embaixo. Posso cortar esses 2x e eu vou ficar com seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, agora vamos passar para o cálculo do cosseno. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Esse ângulo, né, esse cateto adjacente, como eu falei lá no seno, a mesma coisa, esse ângulo depende do ângulo que a gente tiver estudando, né, que a gente estiver se referindo. Então vamos começar pelo cosseno do ângulo de 30 graus. O cateto adjacente, como a gente já viu em outras aulas, é esse cateto que fica bem coladinho aqui no ângulo.
Então, o cateto adjacente, né, em questão do 30 graus é o x raiz de 3 sobre 2. Então, ficamos com cosseno de 30 graus, x raiz de 3 sobre 2, dividido por x. Vou usar a mesma propriedade da divisão de fração. Fiquei com x raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre x. Realizando essa multiplicação, fiquei com x raiz de 3 dividido por 2x. Vou cancelar esses 2x, porque está multiplicando em cima e dividindo embaixo. Posso cancelar. E o resultado, cosseno de 30 graus, igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos aproveitar a fórmula do cosseno e já calcular o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente do cosseno de 60, é o x sobre 2, certo? E dividido pela hipotenusa. Fazendo esta divisão, propriedade lá, divisão de fração, x sobre 2 multiplicando 1 sobre x, que vai resultar em x sobre 2x. Posso cancelar o x de cima e o x de baixo, que um está multiplicando, o outro está dividindo. O cosseno de 60 graus, então, será meio. Ok? Vamos passar agora, já calculamos o cosseno, o seno e o cosseno, agora vamos calcular a tangente desses dois ângulos, né? Tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Novamente, depende do ângulo que eu estiver me referindo. Vamos começar pelo ângulo de 30 graus. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o x sobre 2. E o cateto adjacente é o x raiz de 3 sobre 2. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Divisão de fração, novamente. Ficamos, então, com x sobre 2, que multiplica 2 sobre raiz de 2 sobre x raiz de 3. Posso, bom, fazendo essa multiplicação, ficarei com 2x que multiplica 2x sobre raiz de 3. Vou cancelar o 2x em cima e o 2x embaixo. Isso vai resultar em 1 sobre raiz de 3. Como eu não posso deixar essa raiz no denominador, eu vou usar uma outra propriedade de radiciação, que eu posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, na intenção de eliminar essa raiz de 3 embaixo, que eu vou escrever aqui, mas vou passar direto ali depois. Isso aqui em cima, então, ficará com raiz de 3, e aqui embaixo nós ficaríamos com raiz de 3 ao quadrado, certo? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 seria raiz de 3 ao quadrado. Aí eu posso cortar o quadrado aqui com a raiz de 3, vai sobrar somente o 3. E é isso que eu vou pular, tá? Então, fazendo aquela operação que eu falei, nós ficamos com tangente de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 3. Vamos agora para a tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é o cateto oposto da tangente de 60 graus, é o x raiz de 3 sobre 2. E o cateto adjacente, x sobre 2. Realizando essa divisão, como a gente já fez em outras, propriedade de divisão de fração, mantenho o numerador e multiplico pelo denominador invertido. Realizando esta multiplicação, nós ficamos com 2x, que multiplica a raiz de 3, sobre 2x. Vou eliminar esses 2x aí. Vai me sobrar tangente de 60 igual a raiz de 3.
Bom, eu estou demonstrando as relações trigonométricas dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Até agora eu já demonstrei os ângulos de 30 e 60. Só falta o ângulo de 45, né? E para demonstrar as relações trigonométricas em um triângulo retângulo com o ângulo de 45, nós vamos utilizar a figura de um quadrado, pois o triângulo equilátero que a gente estava trabalhando até agora, ele não tem ângulo de 45 graus. Então, nós precisamos traçar a diagonal do quadrado para transformar, né, para formar dois triângulos retângulos. Já que a diagonal, né, essa diagonal aí é a bissetriz, ou seja, ela divide o ângulo de 90 em dois ângulos de 45 graus. Agora, para nossos cálculos, nós utilizaremos apenas um dos triângulos que foram formados aí, né? Não vamos usar só esse da esquerda. E assim como no triângulo equilátero, eu darei nomes para os lados desse meu triângulo, né? E eu vou chamar de x novamente. Eu tenho a diagonal aqui, né? Que agora é a minha hipotenusa, e agora eu vou chamar os dois catetos de x. Como eu tenho, para iniciar meus cálculos, eu tenho a minha hipotenusa aqui, que está com o nome de D, eu preciso calcular essa minha hipotenusa em função dos do x, né? Porque se eu dei o nome dos meus lados para x, eu tenho que calcular essa hipotenusa aqui, saber o valor dessa minha hipotenusa em função do x. Então, para isso, novamente, eu vou usar o teorema de Pitágoras, certo? Então, eu peguei a minha hipotenusa aí, que é o d, ficou d ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Agora o que eu posso fazer aqui é passar essa potência para o lado de lá em forma de raiz. Como eu fiz anteriormente, eu posso desmembrar isso aqui em duas raízes. Eu posso pôr raiz de 2, que multiplica a raiz de x ao quadrado. Desta forma, eu posso cancelar, né, essa raiz com o quadrado do x, e aí vai me sobrar só x. E aí a minha diagonal vai ficar x que multiplica a raiz de 2. E agora então eu já tenho o valor da minha diagonal em função de x. Agora eu posso iniciar meus cálculos das minhas últimas razões com os ângulos de 45 graus. Ok? Então, vamos começar pelo cosseno. O cosseno, como agora os dois ângulos são de 45 graus, né? O único ângulo que eu vou calcular aqui vai ser o cosseno, o seno e a tangente em cima do ângulo de 45 graus, né? Então vamos lá. Cosseno de 45 é igual a x, que é o cateto adjacente, de qualquer um deles dois é o cateto adjacente, e a hipotenusa é x, que multiplica a raiz de 2. Eu posso cortar esses dois x, né? O x que está no numerador e o denominador, ficando com cosseno de 45 graus igual a 1 raiz de 2. Como eu fiz em outra oportunidade, vou multiplicar em cima e embaixo aqui por raiz de 2. Desta forma, eu consigo tirar o 2 que está no o raiz de 2 que está no denominador da raiz. Aí ele vai ficar só o 2. Então eu fiquei com cosseno de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos ao seno de 45 agora. A fórmula do seno, como a gente já viu, cateto oposto dividido pela hipotenusa, porém, aqui tem uma particularidade, né? Vejam só, o seno de 45 é x sobre raiz de x sobre 2, ou seja, ele é igual ao cosseno de 45. Por que isso acontece? É porque os ângulos agudos do ângulo do triângulo retângulo, eles são complementares. E como os ângulos são iguais, o cosseno de 45 é igual
ao seno de 45. Então, os cálculos são os mesmos e os valores de seno e cosseno serão os mesmos também, ok? Neste caso. Agora vamos calcular a tangente de 45 graus. Bom, tangente é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto, a gente já viu, é x, e o cateto adjacente do ângulo de 45 graus é x. Então, a tangente ficará x sobre x. Então, a tangente de 45 graus vai ser igual a 1. E aí, agora que nós já calculamos as razões de todos os ângulos notáveis, nós vamos passar para uma outra etapa, que é a tabela das razões trigonométricas, certo? Com base, né, em algumas deduções geométricas e cálculos matemáticos, a gente conseguiu calcular as relações trigonométricas, que foi o seno, cosseno e a tangente, dos ângulos 30, 45 e 60 do triângulo retângulo. A partir desses cálculos, né, nós vamos construir uma tabela, que é a tabela das relações trigonométricas. Essa tabela eu vou preencher com todos os valores que a gente calculou lá, tá? Então, aqui não é novidade. Então, o seno de 30, de 45, 60, cosseno de 30, 45 e 60, e a tangente de 30, 45 e 60. Aí vocês perguntam, professor, eu preciso decorar essa tabela? Sim, pois como não é permitido o uso de calculadoras, né, nas provas, né, vocês sabendo pelo menos os valores das razões desses ângulos notáveis é muito importante. E para isso, né, eu vou passar algumas dicas para vocês e um método de memorização desses valores que ajuda muito na hora das provas, tá? A primeira dica que eu vou dar para vocês, eu já dei um pouquinho ali atrás, que é sobre os ângulos complementares, né? No triângulo retângulo, os ângulos são complementares. E como um é complementar do outro, então o seno de 30 graus ele vai ser igual ao cosseno do complementar dele, ou seja, o complementar é a soma dos dois ângulos que dá 90 graus, certo? A soma de dois ângulos dando 90 graus. Esses são os ângulos complementares. Então, o seno do ângulo de 30 graus vai ser igual ao cosseno do ângulo de 60, que é o complementar dele. E, e pelo outro lado, vai acontecer a mesma coisa que se eu começar pelo cosseno. O cosseno de um ângulo de 30 graus vai ser igual ao seno do complementar dele, o seno do ângulo de 60 graus. Eles são iguais. O mesmo acontece, como eu já falei anteriormente, com o ângulo de 45. Né? O seno do ângulo de 45 é igual ao cosseno do ângulo de 45. Agora já a tangente já é diferente. Ela tem valores diferentes. Então, agora que eu já dei essa dica para vocês, vou ensinar uma musiquinha para vocês. Eu vou ensinar uma musiquinha que vai ajudar vocês a memorizarem essa tabela. Então vamos lá. Lembram-se daquela música de Natal? Jingle Bell, Jingle Bell. Tá? Sou mau cantor, mas vai lá. Então a musiquinha é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa musiquinha parece boba, pessoal, mas se vocês cantarem ela e escrevendo essas razões, vocês vão memorizar e na hora de uma prova ela pode salvar vocês. Vocês podem escrever ali do ladinho, fazer
uma tabelinha ali na folha de rascunho de qualquer vestibular ou do Enem ou até mesmo da prova na sala de aula, você pode fazer um rascunho ali e falar, opa, já sei a tabelinha, vou usar. Então vamos repetir. Um, dois, três, dois, um. Tudo sobre dois. Aí vem a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Parece bobinho, pessoal, mas ajuda. Outra dica que eu quero dar para vocês, que é uma dica muito importante também. Se vocês não lembrarem, se vocês, por exemplo, lembrarem os valores de seno, do seno e cosseno desses ângulos, que é bem fácil, né? 2, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E até mesmo se vocês falarem assim, pô, a raiz vai em todos, você poderia até pôr a raiz aqui em todos, porque raiz de um é um mesmo, então não tem problema nenhum, tá? Na hora de fazer o cálculo, não tem problema nenhum, é só você lembrar. Agora, uma dica que eu preciso, a última dica que eu vou dar para vocês aqui é sobre a tangente. A tangente não é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui, lembre-se da divisão também. Se você dividir, ó, aqui, ó, se você dividir o meio por raiz de 3 sobre 2, essa divisão vai dar raiz de 3 sobre 3. Se você dividir, bom, aqui a gente já sabe, raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, essa divisão vai dar 1. E aqui também, se você dividir raiz de 3 sobre 2 por meio, essa divisão vai dar raiz de 3. Então são duas dicas importantes, que é aquela dos ângulos complementares e dessa divisão, e a musiquinha. Isso ajuda muito vocês, tá? Ajuda muito vocês memorizarem. Bom, aí com essas dicas, com essa musiquinha, eu encerro a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado. É, Na próxima aula eu virei com alguns exercícios para vocês, né? Quero dar alguns exercícios para vocês treinarem, né? Usar essas razões na resolução de exercícios. E então, bons estudos, né, pessoal? E se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha aí. Inscrevam-se no canal para dar uma força pro professor. E até a próxima, né? Ok? Um abraço, tudo de bom.